Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 29 minutos, e a gente já volta, gente, com o nosso quadro Penal News. Hoje nós vamos falar sobre os erros judiciais. Olha só, gente, falsas acusações, reconhecimento errado do autor do crime, perícias imprecisas, abusos de agentes estatais e confissões forçadas, muitas vezes obtidas mediante a tortura. Esses são alguns dos erros judiciais. Mas quais são os impactos que eles oferecem durante o processo penal? A gente conversa nesse momento agora com o Bruno Calado, que traz mais esse tema para a gente, né? Muito obrigada, Bruno, por mais uma vez estar aqui presente no nosso estúdio. Esses são um dos principais erros, existem outros também, mas quais são os impactos que eles causam no processo penal? Bom dia, Polane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar, prazer imenso estar aqui com todos vocês em mais uma terça-feira de Penal News, né? Uma terça-feira muito aprazível, todas as manhãs de terças-feiras. É um prazer enorme estar aqui com vocês e trazendo essas informações para nutri-los sobre esse mundo criminal, que é um mundo chato, né, Polane? Mas é necessário a gente tomar conhecimento para a gente ficar sempre a par de punições, de prevenções, etc. E hoje trazemos esse tema, os erros judiciários e as consequências dele e quem é vítima desse tipo de erro judiciário. Veja só, eu começo trazendo um artigo importantíssimo da Constituição Federal que diz que a prisão ilegal ou injusta decorrente de erro pelo sistema público de justiça, ela acarreta em indenizações, né, em danos morais, em que o Estado objetivamente ele é responsável, né, pela conduta de seus agentes. Então, não porque foi o policial A, foi o policial B, foi o magistrado A, B ou C que cometeu, o Estado não tem nada a ver de jeito nenhum. Objetivamente, o Estado é responsável por indenizar aquele sujeito que foi vítima de um erro, de uma injustiça, de uma prisão ilegal ou injusta. E eu trago, Polane, hoje para enfeitar e ilustrar casos concretos. Claro, sem citar nomes, para não expor aqui algumas pessoas, mas trago alguns casos em concreto para que a gente tenha uma dimensão e faça ilustrar esses erros judiciais e as consequências que tomam em cada cidadão desse que sofre com esses erros judiciais. Veja só, por esses dias, certo, recentemente, alguns casos apareceram. Primeiro, um cidadão que tem um endereço aqui em Maceió, no bairro do Tabuleiro dos Martins, certo? E ele tem o endereço de um condomínio bem descrito lá com a quadra, lote, etc. Esse mesmo condomínio, Polane, com o mesmo nome idêntico, tem também no município de Viçosa. Então, todas as intimações que eram realizadas para esse indivíduo estavam indo para Viçosa e não para o endereço dele correto aqui no tabuleiro. O Estado presumiu que o indivíduo estava em fuga, que não estava residindo naquele local mais, não tinha comunicado uma mudança de endereço, então tipificou o indivíduo como um foragido, como um procurado e decretou sua prisão. O indivíduo foi preso em seu local de trabalho. Isso por quê? Porque lá no cartório daquela vara que estava com os dados, as qualificações daquele indivíduo, colocaram o endereço errado. O endereço, quando eu vi o endereço do indivíduo de Viçosa, eu disse, olha, não me foi comunicado que ele morava nesse outro município. Ele mora aqui em Maceió. E aí, quando eu fui ver, estava lá grosseiramente esse erro do bairro, que não existia o endereço do bairro do Tabuleiro aqui, sim do município de Viçosa, com esse mesmo condomínio. E aí o indivíduo foi preso injustamente, né, por esse erro grosseiro do judiciário. Outro erro, Polane, que eu estou batendo muito em cima. O que é que acontece? O indivíduo é preso e em 24 horas ele é submetido a uma audiência de custódia. Não é verdade? Então, até então, não há presunção de culpabilidade, há presunção de inocência. O indivíduo foi submetido a uma audiência de custódia, só que antes, quando há principalmente prisão efetuada pela Polícia Federal, e esse caso aconteceu aqui no aeroporto de Maceió. Então, a Polícia Federal tomou a frente, foi um caso de competência federal, e aí levaram esses indivíduos não para a central de flagrantes, como comumente são levados os indivíduos que são pegos em flagrante delito, mas levaram já para o sistema prisional. E aí, no outro dia, os indivíduos foram submetidos a uma audiência de custódia para analisar a legalidade da prisão, etc.
E aí os indivíduos já chegam na audiência de custódia com o cabelo raspado. Um deles, inclusive, era transplantado, tinha acabado de fazer transplante capilar. Senhora. O cabelo tinha crescido e rasparam o cabelo dele. Em menos de 24 horas, o sujeito que sequer tinha sido submetido a uma audiência de custódia para saber se ia continuar preso ou não, já estava com o cabelo raspado, com barba toda aparada. Então, assim, eu acho uma precipitação estatal e um erro decorrente, que isso afeta, inclusive, a imagem, a reputação, né? Esse indivíduo que saiu, inclusive, com o cabelo raspado, diz, como é que eu vou justificar isso para o pessoal? E aí estamos comprovando, inclusive, a inocência dele, né? Mas e aí? O indivíduo já teve esse cabelo raspado, já teve esse constrangimento obtido. Outra coisa, na audiência de custódia na Justiça Federal, inclusive parabenizo bastante o trabalho da Justiça Federal, um trabalho exímio, muito educado, o pessoal é muito técnico, muito humano. E aí conseguimos a soltura desses dois indivíduos, eram dois indivíduos, conseguimos a soltura na audiência de custódia. E aí, na audiência de custódia, quando se consegue a soltura, o juiz determina a liberdade imediata. Só que aí aqueles agentes penitenciários que estavam, hoje em dia, intitulados por Polícia Penal, disseram, olha, a gente precisa voltar com eles ao sistema prisional para que lá eles assinem algumas documentações, né, tire o fardamento do presídio, porque chegaram à audiência com fardamento do presídio, já cabelo raspado, tudo, e depois a gente faz a liberação, certo? Mas veja, voltaram aonde? Já liberados na justiça, o juiz determinou a liberdade imediata, mas voltaram aonde? No camburão da polícia. E aí eles, os policiais penais, às vezes, emputecidos com aquela liberdade, né, voltaram com o carro em alta velocidade, etc. Isso são relatos providos pelos próprios conduzidos. E aí se machucaram, fizeram o exame de corpo de delito e agora querem buscar uma indenização estatal por esse abuso. Certo? Um abuso de poder. Isso é um erro, na minha opinião, porque se houve a liberdade imediata ali, houve a determinação de liberdade imediata ali naquele momento, do fórum já deviam ter saído e não ter entrado dentro de um camburão, voltado ao sistema prisional, entraram no presídio lá, no PSM1, que é o Presídio de Segurança Máxima 1, que hoje é a porta de entrada do presídio, aguardaram lá cerca de 12 horas para saírem. Então, com a liberdade já decretada. Isso é um outro erro judiciário grotesco que eu julgo. Outra situação no estado de Pernambuco, veja só que situação. Um esquizofrênico, um patológico mental, certo? Essa pessoa, um patológico mental, foi com o pai à feira. A feira lá desse interior, chamada Taquaritinga do Norte, em Pernambuco. E aí foram à feira, o doente, essa pessoa, né, com distúrbios mentais, com um desenvolvimento mental incompleto, ele teve um surto lá na feira naquele momento e aí acabou agredindo o pai, lá numa discussão que acho que pediu uma quantia ao pai, acabou agredindo ao pai nesse surto e deixou o pai lá e foi-se embora para casa andando. Resultado, foi processado por abandono de incapaz. Quem é o incapaz? É quem abandonou o pai, um senhor de 80 anos com deficiência visual, que também é um incapaz, né, de estar ali precisando da ajuda daquela pessoa, daquela outra pessoa, do seu filho de 40 e poucos anos, mas a pessoa também é um incapaz muito mais severo, inclusive, porque tem uma patologia mental gravíssima, um quadro de esquizofrenia severa, certo? E aí está sendo processado por abandono de incapaz. Quando, na verdade, essa pessoa ela não deveria estar respondendo por crime dessa natureza, porque ela é uma pessoa inimputável. Né? E há perícia médica constatando essa doença mental que ele tem. Então, erros dessa natureza também, ilustrados em casos concretos, também envergonham muito o judiciário. Fora esses erros trazidos, muito bem trazidos por você. Perícias inconclusivas, perícias erradas, incompletas. Hoje, nós temos aqui uma perícia criminal não defasada pelo quadro de pessoas que a compõem, mas defasada por equipamentos que não possuem. Né? Às vezes a tecnologia não vem acompanhando e aí eles precisam de um equipamento ali, sei lá, para detecção de moléculas sanguíneas naquela arma, naquela coisa, e não tem um equipamento moderno, atualizado, ou então só tem um equipamento para dar conta de vários casos que acontecem. Então, não pelo quadro, porque os peritos criminais são pessoas que passam por estudos. Né? Hoje, a polícia científica, como é intitulada, ela é composta por pessoas competentíssimas, mas infelizmente os objetos, né, os atributos que compõem o Instituto de Criminalística talvez estejam defasados a ponto de desacelerar as perícias que são realizadas. Reconhecimento de pessoas, Polani, outro caso em concreto, e veja que absurdo. Foi feita uma vez um reconhecimento de pessoas, isso estava presente. Veja que situação.
O Código de Processo Penal, ele traz que o reconhecimento de pessoas, de um suspeito, ele deve ser feito com pessoas parecidas, são colocadas lado a lado, e aí há o reconhecimento daquela vítima sobre aquela pessoa que cometeu provavelmente aquele delito. Mas veja como foi feito esse reconhecimento, e esse reconhecimento é trazido inclusive até pela internet. Um cidadão que já estava no presídio, fardado, algemado, foi colocado do lado desse cidadão pessoas que estavam trabalhando no presídio, bem trajadas, com roupa social, etc. E só ele lá fardado e algemado. Aí chama a vítima, vamos fazer o reconhecimento. E aí, Paulane, quem você acha que ele reconheceu ou que apontou como verdadeiro suspeito daquele crime? Com certeza a pessoa que já estava dentro do presídio, fardada e algemada. Acertou, exatamente. Então, assim, são erros judiciários grotescos. E aí, nessa questão de reconhecimento de suspeitos, eu arrisco dizer aqui que 90% dos casos ela é feita erradamente, ela é feita ilegalmente, certo? Eu digo ilegalmente porque vai de encontro ao que prevê a lei. Então, verdadeiros erros judiciários que atingem pessoas vítimas desse sistema público de justiça, que é de injustiça, na verdade. É verdade. Claro, o sistema público funciona, né? A justiça funciona, mas muitas vezes comete atrocidades que geram sérias consequências. Eu digo consequências, são depressões, são sequelas, são traumas. Imagina, pessoas que... Bruno? A gente tem inclusive casos aqui mesmo dentro do Brasil de pessoas que ficaram presas por 20 anos, gente. 20 anos sendo inocentes, sem cometer crime. Por mais que ela seja indenizada pelo Estado, como ela vai recuperar 20 anos de uma vida? Não tem como, só. não tem como. Outro erro muito comum também são os homônimos, Paulane. Por exemplo, quantos José da Silva Santos, por exemplo, não temos por aí? Não temos aqui em Alagoas, não temos no Brasil. E aí chega um mandado de prisão para um cidadão chamado também José da Silva Santos, que não é aquele que estava sendo procurado, e aí só por aquela pessoa ser o José da Silva Santos, o levam, o conduzem a uma central de flagrantes para dar cumprimento àquele mandado de prisão, depois deixam ele preso, até que ele prove que ele não era aquele José da Silva Santos, ele já tem passado 2, 3, 4, 5 meses dentro de um sistema penitenciário, e aí já perde o emprego, porque às vezes o patrão não quer ter uma pessoa que já foi presa dentro de sua empresa, né? A família já começa a ficar com o pé atrás, amigos se distanciam, então sérios problemas mentais são desenvolvidos em pessoas que são de fato inocentes e acabam sendo presas injustamente, e pode ter a indenização que for, Paulane, mas aquela sequela, aquelas noites mal dormidas dentro de um presídio vão ficar para sempre armazenadas em suas mentes. É verdade. Bruno, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem, tá bom? Se Deus quiser, Paulane, foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês, e eu mando um abraço, um forte amplexo para todos vocês. E antes de encerrar esse bloco, gente, eu passo para vocês aqui uma última informação. Olha, uma mulher foi presa ontem transportando pouco mais de 10 quilos de drogas, dentro de um ônibus interestadual em Delmiro Gouveia, no sertão aqui de Alagoas. De acordo, segundo a estimativa da polícia, a droga está avaliada em cerca de R$700 mil. De acordo com a Polícia Militar, o Serviço de Inteligência do Batalhão estava monitorando a situação quando interceptou o veículo na cidade sertaneja de Alagoas. A mulher é da cidade de Paulo Afonso, na Bahia, e estava com 4 quilos de cocaína e 6 quilos de maconha, além de meio quilo de crack. A droga foi encontrada dentro de um ônibus que saiu de São Paulo e seguia para Caruaru, em Pernambuco. E a droga seria distribuída em Delmiro Gouveia. Parabéns a todos os envolvidos nessa apreensão e prisão, essa operação que culminou então nessa apreensão e prisão também, tá bom? E com essas informações a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, não sai daí.